A gente tem uma outra proposta em discussão, que é o semipresidencialismo. Então, a gente vive num regime presidencialista. A gente conhece muitas repúblicas da Europa que têm o regime parlamentarista. Mas o que é o semipresidencialismo, hein? O semipresidencialismo foi uma ideia que foi proposta numa entrevista exclusiva à CNN Brasil, por entrevista com Arthur Lira no sábado, presidente da Câmara dos Deputados. Ele disse que seria uma forma de você ter menos instabilidade no país, sobretudo em relação a esses inúmeros pedidos de impeachment. Por quê? A ideia é que no semipresidencialismo a população continua votando no presidente, mas haveria uma eleição indireta para primeiro-ministro e um gabinete que funcionaria, na verdade, para administrar o país. Ou seja, o presidente seria um representante da nação, ele faria, por exemplo, contato com as Forças Armadas e as relações institucionais, sobretudo, com outros países. E aí, quem administraria o país de fato seria o primeiro-ministro. Só que essa hipótese, Arthur Lira defende que seria válida para 2026 apenas. Então, não se... Oi, desculpa, acho que estava fechado meu microfone. Eu não estava te ouvindo. Então, qual seria a diferença disso para o parlamentarismo? Para o parlamentarismo, nesse caso, o presidencialismo ainda você tem um presidente. No parlamentarismo, não. Você teria o primeiro-ministro. Mas existe o chefe de Estado em alguns sistemas parlamentaristas, que é o chefe de Estado que é eleito também pelo povo presidente. Não estamos falando apenas da monarquia britânica, que a rainha reina, mas não governa, né? Existe também um parlamentarismo em que há um chefe de Estado. Mas é que, neste caso, o presidente teria mais atribuições do que teria no caso do parlamentarismo. Teria um pouco mais de poder. Você dividiria um pouco melhor essas atribuições. Há uma desconfiança muito grande em relação a essa proposta, Carla, no Palácio do Planalto. Porque o que alguns integrantes do Palácio do Planalto consideram é que, nesse caso, você teria o Congresso, ou seja, o primeiro-ministro, com poder sobre o orçamento. Ele que faria essa divisão dos recursos orçamentários. Então, há uma certa desconfiança de alguns ministros de porque Arthur Lira, nessa altura do campeonato, propõe isso no momento que você teve nas últimas discussões sobre orçamento, e a gente lembra disso, uma queda de braço sobre como seriam as emendas parlamentares, como seriam os recursos de investimento. Então, é visto com um pouco de desconfiança. E nem na oposição tem muito apoio. Por quê? Porque caso o presidente Jair Bolsonaro não seja reeleito, você teria um novo presidente. E este novo presidente poderia ser reeleito em 2026. Esse novo presidente aceitaria abrir mão das suas atribuições atuais para dividir o seu poder com o primeiro-ministro no Congresso Nacional? Então, uma série de discussões. E a gente tem que lembrar, Carla, que a gente está discutindo de mudanças na legislação eleitoral na véspera de um pleito nacional. É difícil que isso seja aprovado. Há muita resistência de se mudar todo o sistema um ano antes da eleição. Então, muitos líderes partidários, inclusive da base aliada, acham, Arthur Lira é um desses, segundo me informaram nos bastidores, que essas discussões devem ficar mesmo para 2023, não para agora. É verdade, como você diz, já há inclusive candidaturas se delineando aí num cenário, né, projetado eleitoral e que pensar em mudanças assim, como eu falei agora há pouco, né, com tão pouca discussão e tão pouco tempo para serem implantadas, realmente é bastante, vou dizer novamente, para dizer o mínimo, estranho.